Como é que anda a tua autoestima? Eu tenho percebido que ao longo do tempo, muitas pessoas que fazem cursos, treinamentos, atendimentos comigo, elas têm muitas das vezes problemas com relação à sua autoestima. Isso é natural que tenha. Até certo ponto, todos nós, de alguma maneira, pelo convívio social, pelo convívio com as pessoas, pelas comparações que fazem com a gente, é meio que natural que a gente tenha uma baixa autoestima de vez em quando. Assim como também, por mais maluco que possa parecer, algumas pessoas sofrem pelo fato de terem um excesso de autoestima. Tá? Então, entenda, as pessoas sofrem nos dois opostos da moeda, mas o fato é que ter autoestima não significa dizer que você é uma pessoa que vai andar por aí se sentindo melhor do que as outras, até porque autoestima nem é isso. Autoestima, como o próprio nome está dizendo, é eu olhar para mim e entender que eu tenho características positivas e que me satisfazem e que essas características em mim são capazes de comunicar com as outras pessoas e satisfazer a elas também, tá? Sem, obviamente, um excesso de satisfação dos outros em detrimento de mim. Muitas pessoas que têm a sua autoestima baixa são aquelas pessoas que estão servindo demasiadamente aos outros pelo desejo de importância. Eu já falei em alguns vídeos anteriores que o ser humano ele tem um desejo muito claro, muito típico nosso do ser humano de ser reconhecido. Todos nós adoramos ser reconhecidos, né? Aqui no canal, quando eu vejo os comentários, por exemplo, e vejo que alguém colocou um comentário positivo, gostei, é óbvio que aquilo me motiva. Porém, eu tenho que aprender também a olhar outros tipos de comentários e pensar assim, eu poderia melhorar nisso ou naquilo. E isso também é interessante que a gente aprenda a saber, né, exatamente entender quando o comentário de alguém não significa propriamente alguma coisa que está em mim, um problema que está em mim, mas que está no outro. Né? Você já deve ter visto aquela frase bem interessante que ela diz assim, quando me falam de Pedro, né, eu sei mais do Paulo que está falando do que do Pedro que está me contando a história. Então, basicamente, acho que o ditado é mais ou menos assim. Se não for, eu vou corrigir aí aqui no vídeo. Mas enfim, o fato é que eu quero te alertar para o seguinte. Vamos lá. Eu fiz aqui algumas, obviamente, anotações e alguns questionários para que você entenda que, assim, primeiro ponto é, se você está se sentindo, de alguma forma, a sua autoestima abalada, aquele momento de crescimento seu está abalado, por conta de não saber sobre si, de não se conhecer ou de não se gostar, pode ter certeza que isso vai impedir que você chegue em lugares mais altos. Quando eu digo lugares mais altos, são lugares melhores, né? Tipo, a sua posição no seu trabalho, a sua situação familiar, a sua situação em rodas de amigos. Quantas pessoas estão em rodas de amigos e estão ali se sentindo, cara, não estou bem, todo mundo está bem, eu não consigo crescer. E sabe o que é interessante? Às vezes, naquela roda de amigo, a melhor vida é a tua. Não que você tenha que se comparar, mas você está bem tranquilo. Você não tem dívidas, você está com dinheiro em caixa, a sua família está bem, você está bem no seu trabalho, mas o sentimento ali de ser pequeno, de se enxergar menor que os outros vai te consumindo. Então preste bem atenção que tem algumas coisas importantes nesse vídeo que eu quero falar com você. E a primeira delas é assim. Que tipo de valores, tá? Quais são os valores que você encontra em você mesmo? Tem gente que não encontra valor em si. Tem gente que olha para si e fica, eu sirvo para quê? Eu sou bom em quê? Eu não sou bom em nada. Inclusive, pensa que é bonito a gente não, se alegrar dos nossos valores. Você não vai cegar a bola se fizer isso, pelo contrário, nem convencidão, eu acho que estou achando que eu estou arrasando, não é isso. Mas eu tenho que ser satisfeito comigo também, né? A própria Bíblia diz, em tudo, dai graças. Eu preciso dar graças pelo que eu sou também, pela minha família, pelo que eu sou também dentro da minha comunidade, dentro do prédio que eu moro, da casa, do condomínio, sim, com as pessoas ao redor, a minha utilidade para o meu país, tudo isso deve ser levado em consideração. Então a minha pergunta foi, quais são os valores que você encontra em si? Liste isso, é interessante que você faça uma lista. Você pode pausar o vídeo agora, por exemplo, e começar a listar os valores que você encontra em si. João, e se eu de repente não encontrar muitos? Aí você precisa realmente de ajuda, de se enxergar melhor, mas é interessante que você busque esses valores. Inclusive, vale a pena perguntar para os outros, né? Quais são os valores que vocês veem em mim? Porque às vezes a minha esposa vê um valor em mim que eu não tenho. Às vezes um amigo vê um valor em mim que não é que eu não tenha. Um valor que eu não sei que eu tenho, que eu não sou consciente daquele meu valor, entende? Então faça isso e se achar que é necessário, pergunte a pessoas próximas. Outra coisa,
quando você está numa roda de amigos, numa reunião, com pessoas em geral, de que tamanho você se sente? Vou explicar melhor. Tem gente que se sente diminuído, tem gente que se sente muito maior, né? Eu sou melhor do que esse pessoal que está aqui comigo. Nos dois casos há problemas. Se você acha que é melhor, então de repente pode ter ali um problema de, de uma avaliação que pode estar errada, que pode te levar a se sentir melhor. E aí quando eu falo se sentir melhor, no sentido de ser absolutamente melhor que os outros. E me sentindo melhor o tempo todo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu posso de repente não me preparar mais, não buscar mais, não crescer mais, e as pessoas passam por mim e eu nem notei. Vão passar de mim muito lá na frente e você nem notou. E se você se sente abaixo dessas pessoas, você de repente pode olhar e pensar o que está acontecendo. Quais são as razões? Por que eu me sinto abaixo? Quais são os meus valores, pessoais que estão sendo confrontados aqui? Porque tem gente, por exemplo, que se sente inferior pela questão financeira, que é o mais comum. E aí eu te pergunto, será que ter uma condição financeira não tão boa quanto a do teu colega, vizinho, amigo, significa dizer que você é uma pessoa inferior? A gente tem a mania de se julgar pelas horas que a gente é pago ou pelo tipo de lucro que a gente tem. E isso necessariamente não é verdade. Tem muita gente rica, muita gente milionária, que praticamente não tem nenhum caráter, nenhum escrúpulo, não é uma boa pessoa, nem tem um bom casamento, nem tem uma boa família estruturada. Já parou para pensar nisso? Então, me avaliar pela questão financeira, pelo carro que chegaram, pela roupa que estão usando, isso é péssimo. Então, esses valores precisam ser quebrados de verdade. Entenda que todo o sucesso de uma pessoa, todo sucesso, todo crescimento, todo bem-estar, ele está apoiado em cima dessa autoestima, então eu preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar da minha autoestima. Eu vou te mostrar aqui alguns fatores ao longo desse vídeo também que são capazes de alavancar a tua autoestima, tá? Então vamos embora. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Em que situações, em que momentos da sua vida você sente que de fato tem importância? Tá? E veja bem, em que outras situações você observa que você questiona a sua importância? De repente os meios que você está andando, os lugares que você está indo ou com quem você está saindo, pode estar sendo um fator de destruição da tua própria autoestima. Sim, isso é verdade. Andar com aquelas famosas pessoas tóxicas, pessoas invejosas, pessoas que são também inseguras de si e que te botam para baixo na tentativa de tentar se sobressair. Às vezes a pessoa te bota para baixo não porque você mereça estar embaixo, entende? É porque ela é quem está e ela não quer ficar sozinha ali, então ela acaba querendo puxar, dragar alguém para estar ali perto dela. Então avalie os lugares que você anda, avalie com quem você tem andado, porque isso vai fazer toda a diferença para que você se sinta bem ou mal. Eu não gosto de estar todo o tempo, obviamente, com pessoas que me colocam lá para cima, porque eu sei que muitas vezes isso pode até não ser verdade. Entende? Eu procuro avaliar, por exemplo, elogios, avaliar, por exemplo, situações para pensar assim, será que ela não está falando aquilo porque me ama? Exemplo, elogio de mãe. Sempre o que você fizer, qualquer vídeo, por exemplo, que eu faça aqui no meu canal, a minha mãe vai olhar e vai dizer, está lindo, maravilhoso, o melhor vídeo do mundo, e pode não ser. Por isso que eu prefiro também uma observação, não vou dizer a palavra crítica, porque crítica é complicado, mas uma observação bem pautada, bem organizada. Então andar demais com pessoas que põem a gente para cima o tempo todo, sem analisar o que a gente está fazendo, pode ser perigoso para a gente. De fato. E andar com pessoas que nos colocam para baixo o tempo inteiro, aí sim, é uma coisa que vai minar essa autoestima. E vale a pena também a gente observar quais são as origens dessa baixa autoestima quando ela existe na pessoa. Será que no passado houve restrição financeira? Será que no passado houve algum tipo de desmoralização? Será que houve algum tipo de violência no passado? Muitas das pessoas que eu atendo sofrem, de fato, sofreram no passado violências de cunho moral, de cunho sexual, de cunho social até. E essas pessoas não se sentem merecedoras hoje em dia de estar onde estão. Acredite nisso. Se você percebe que o seu merecimento é baixo, é sinal de que a sua autoestima foi abalada. Então é preciso que você reavalie isso, o seu senso, o seu grau de merecimento. Entender que você é um filho de Deus, não é um filho qualquer, é um filho querido e amado de Deus. Tá? E por falar nisso, falar em identidade, gosto muito de citar aqui Jeremias 29, 11, que ele fala assim, se eu tiver errado também eu vou corrigir depois, mas eu acredito que seja esse versículo que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, Deus falando para a gente, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito.
Entende? Ou seja, Deus é que sabe exatamente quem nós somos e nos coloca diante daquelas situações em que a gente vai se dar bem com elas. É claro que precisando do meu trabalho, precisando do meu esforço. Muitas vezes a sua autoestima está sendo abalada porque você está no lugar que não era para estar, que não tem a ver com as suas habilidades, que não tem a ver com as suas competências e que muitas vezes também nem tem a ver com o que Deus quer para a tua vida. Porque sim, eu acredito que Deus tem um plano nas nossas vidas. Eu acredito em ciência, eu acredito em trabalho, em estudo, mas eu creio que existe um Deus maravilhoso acima de nós também. Então, imagina que às vezes a pessoa está insistindo num negócio, num tipo de business que não era para ela. Está insistindo numa carreira, numa profissão que também não era para ela. Entende? E isso vai fazer com que a autoestima da pessoa também seja minada. Então se faz essas perguntas que eu te falei aqui no vídeo, e eu vou para mais algumas perguntas que eu tenho aqui na minha frente, tá? Vou ler e vou comentar com você. Então veja bem, sou feliz? Primeira pergunta é um tiro logo. Eu sou feliz? No completo, família, tá? Minha contribuição social, tá? No meu emprego, no meu trabalho, ou no seu negócio, talvez você seja empresário, tá me vendo aqui, ou autônomo, enfim. Será que eu sou feliz na sexta-feira, quando eu vou para casa, eu vou 100% feliz, festejando, querendo que o mundo acabe, porque foi sexta-feira, eu não tenho que trabalhar e volto na segunda quase depressivo? Entenda isso, porque aquilo que a gente faz como profissão precisa, obviamente, ser um ponto de alegria na nossa vida, de felicidade, eu diria. Porque você vai fazer isso quase que um terço da sua vida inteira. Tá? Vamos lá. Segundo ponto que eu queria te perguntar, o que é que eu faço na vida? O que é que você tem feito na vida? O que é que você acha que tem feito que impede que a felicidade chegue até você? Eu preciso ser sincero, às vezes o maior bloqueio que nós temos para a nossa própria felicidade é a gente mesmo. São as escolhas que a gente faz, são as preocupações que eu resolvo ter, são as brigas que eu resolvo comprar. Às vezes tem briga que você não tem que entrar, tem confusão que você não tem que participar, entende? Que não estão te trazendo tranquilidade. Entenda, né? Como dizia aquela música do Legião Urbana, eu não preciso provar nada para ninguém. Né? Tudo o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Pronto. Acho que isso é o trecho da música. Então, por mais conhecimento que você tenha, aí dentro desse canal tem bastante conhecimento, tem aulas de neurociência, eu explico, né, os hormônios, neurohormônios, as sinapses, as regiões cerebrais. De nada vai te adiantar, por exemplo, ter esse muito conhecimento técnico se emocionalmente você não conseguir se libertar. Entenda, uma coisa é aqui, essa minha guerra interna, a minha parte neural, minha parte racional dizendo, cara, eu preciso crescer, eu tenho que ganhar X, eu preciso dar esse tipo de conforto para minha família, só que no outro lado tem um emocional embarreirando, segurando você para não conseguir fazer alguma coisa. Já falamos de vários itens, né, de várias situações, digamos assim, que são bloqueios assim, mas a autoestima é uma delas. Às vezes eu não apresento uma reunião porque eu não tenho autoestima suficiente, eu não faço uma apresentação de melhoria de um projeto porque eu não tenho autoestima suficiente, eu não falo em público porque eu não tenho autoestima suficiente. E quer queira ou não, aquilo que foi feito conosco em algum momento da vida volta a se repetir, como por exemplo, as situações de você na infância ter passado por alguns momentos vexatórios, ou na sua adolescência. Não sabe falar, fala errado, fala feio, e aquilo impede a pessoa, por exemplo, de se comunicar bem dentro do seu trabalho, dentro da sua estrutura de maneira geral. Mais uma pergunta, sei o que eu realmente quero? Essa pergunta é interessante. A gente sabe que tem muita gente vivendo uma vida em que ela procura o que é que ela vai fazer para agradar ou aparecer diante das pessoas. Não, isso não deve ser o comando. Isso não é o comando. O comando é você procurar alguma coisa que te preencha, que te faça feliz. De repente é pescar e não esquiar. De repente é ler e não estar andando de jet ski. Já parou para pensar nisso? Quem tem que se preencher é você. Eu não tenho que estar preenchendo o copo do outro com um pensamento a meu respeito. Eu preciso preencher a mim mesmo com aquilo que a mim é dado. E se eu não tenho todas as ferramentas, todas as habilidades que eu quero, eu posso ir e devo conseguir. Falando de nós de uma maneira geral, entende? Então, saber o que você realmente quer é muito importante. Existem testes para isso. Existem situações para isso. Bons profissionais podem te ajudar a chegar lá. Muitas pessoas que passaram por mim
Vou te contar um caso engraçado. Às vezes, uma vez uma moça chegou para mim e ela queria ser gerente de um banco muito famoso e descobriu que o talento dela estava na maquiagem. Nada a ver uma coisa com a outra. Ela incorporou valores da família e achou que era para ela. Enquanto que, na verdade, o desejo íntimo dela era atingir uma outra carreira, uma outra situação. Compreende isso? Então, eu vivo de acordo, outra pergunta, será que você vive de acordo com os teus próprios valores? Agora eu vou ser bem ousado no que eu vou dizer, muitas pessoas nem sabem quais são os seus valores. Família, dinheiro, nada errado com isso, é a igreja que eu frequento, é propagar a palavra de Deus, enfim, é a Amazônia, proteger a Amazônia, falar do verde, da causa animal. Pode ser vários valores que você tem. Eu só preciso descobrir e passar a seguir os meus valores. Eu não nasci para seguir os valores de outras pessoas. Então, a partir do momento em que você responder essas perguntas com toda a clareza possível, que você se sentir preenchido, né? A Bíblia fala também que nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só de dinheiro vive o homem. Tem muita gente que tem muita grana e é infeliz. Já tive cliente também que falou para mim, usou a seguinte frase: eu sou um pobre homem rico, e muito rico, mas a vida não tinha muito sentido. Então, a pessoa precisa sentir, vamos lá, que está bem consigo, mentalmente, não só fisicamente, não só no corpo dela. A pessoa precisa sentir que está preenchida espiritualmente, seja lá qual for a tua crença, teu credo. A pessoa precisa sentir que ela tem um importante papel no mundo. Todo mundo veio a esse planeta e, consequentemente, tem uma carreira, um propósito, uma missão aqui. Enquanto a pessoa não descobre esse propósito dela, que é aquilo que ela recebe de Deus e volta para Ele, de uma maneira muito positiva, essa pessoa não consegue se sentir bem. Então descubra qual é o teu propósito. Você pode estar infeliz porque está seguindo o propósito de alguém, não teu. Compreende isso? Então, busque esse preenchimento, mas busque se conhecer. Se pergunte, quais são minhas crenças? Quais são os meus valores? O que é que eu realmente nasci para fazer? O que é que me faz feliz e infeliz? O que é aquilo que me dá sentimento de preenchimento, de prazer, de propósito? Aonde é que eu erro tentando agradar os outros? Quando você conseguir responder tudo isso, tenho certeza que você vai dar um salto de qualidade na sua vida. Muitas pessoas nos meus vídeos me pedem para entrar em contato, querem fazer sessões, enfim, querem ter um momento particular. E eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo tanto o meu grupo do Telegram, para que você faça parte e receba material extra, também para que você possa entrar em contato comigo, caso queira algum tipo de aprofundamento maior, saber sobre atendimentos, sobre mentorias, sobre, enfim, cursos e treinamentos, ok? Deixarei aqui os contatos nesse vídeo aqui na descrição do vídeo. Então, um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso canal no próximo vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva, deixa o seu like lá, ative o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo chegar, porque assim você ajuda esse canal a crescer e a esse trabalho aqui atingir mais pessoas e fazer a diferença na vida de muitas delas, tá bom? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.